Entonces, bueno, una vez más, bienvenidas a esta ruta de sabiduría bíblica. Ese estudio de los libros sapienciales comienza aquí con los Salmos. Este es el Salmo 2, vamos a leer ahora. Y es un salmo que tiene una dimensión un tanto política. Él trata de una realidad eh, muy propia, ¿no?, de nuestro mundo, que es el gobierno, ¿no?, los reyes de la tierra que gobiernan el mundo, pero también nos hace pensar en aquel que verdaderamente es el que tiene el gobierno de todo el universo, ¿no?, que es Dios. Nos hace pensar en Dios como soberano, ¿no?, como aquel que gobierna el universo. Entonces, es un salmo que nos va a lanzar a esa dimensión, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar aquí con la oración. Yo tengo la oración en la versión en latín. Me gusta hacer esa oración en latín, me da un sentido así de iglesia, ¿no? Pero está la versión en español también, si ustedes quieren orar interiormente, ahí está al costado, ¿no? La versión en español. Empezamos entonces em nome de Pater, et Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amém. Pater omnium benedictionum, infunde super me gratiam Spiritus Sancti, ut mens mea aperiatur ad intelligentiam sacrarum scripturarum, et ut interpretando eas cum auxilio eius, cor meum aperiatur ad veritatem et conversionem. Revela mihi ac die iterum mysterium Filii Tui, Iesu Christi Domini nostri, ut fides mea crescat, spes mea roburetur, et semen verbi Tui, fructum ferat in me per caritatem et virtutem. Per Iesum Christum Dominum nostrum. Amém. Iesu Domine misericordiae, in te confido. Maria, Virgo dolorosa, ora pro nobis, in nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amém. Bueno, bem-vindas todas. Este grupo aqui está bem internacional, está desde Estados Unidos até Paraguai, tá? Bem. E creio que também é uma pessoa da Alemanha acá, não? Creio que está, Carolina está por acá. Ah, está entrando acá, está entrando desde a Alemanha. Hoy día estamos bien internacionales, ¿no? Y bueno, repito aquí a las que entraron al último, si quieren hacer algún comentario, no hay ningún problema, lo pueden hacer, ¿no? Pueden hacer aquí interrumpir y no hay problema. Pero estamos gravando para aquellos que no pudieron entrar ou para su própria memória. Ah, também pido que, em lo possível, mantenham micrófonos apagados, pero se vocês querem intervenir, podem intervenir. Leamos o Salmo, Salmo 2, segundo Salmo de Saltério, segundo momento deste caminho de 150 salmos. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando, no sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí está el Salmo, ¿no? El Salmo en la versión de la liturgia. Este es como se lee en la liturgia de las horas, y solemos tener esos textos de la liturgia católica tomados de la versión latina, ¿no? Traducidos de latín. Y aquí, como les mostré también ayer, tenemos la lectura paralela de diversas traducciones em castelhano, não? Acá à esquerda está a leitura que hicimos agora, não? E aqui está a versão em grego. Esse momento aqui, esse passo que vamos a dar, o primeiro passo, se trata de analisar a tradução
¿no? Las variantes de traducción que tenemos aquí, de pronto alguna frase que em alguma Bíblia aparece, em outra Bíblia não aparece, para delimitar o texto que estamos estudando e também analisar algum vocabulário que não entendamos, buscar entender bem cada palavra, correto? Então, vamos a ver aqui, não? Começa com esta pergunta: ¿por que se amotinam as nações e os pueblos planeiam um fracasso? Em na versão griega, não? Acá temos uma tradução ao castelhano de la versão directamente da versão griega, diz: para que se alborotam as nações? E aí uma nota nessa Bíblia que diz literalmente em grego, diz para que relincharam as nações, não? Então, esse verbo relinchar, relinchar é um verbo que nos faz pensar em um animal, não? Um caballo que relincha, não? E que está molesto com algo, correto? Ou seja, por que se molestam nas nações? Por que se rebelam, correto? Por que se alteram como um animal? Essa versão que já nos chama a atenção é muito coerente com o que diz aqui, não? O que eles conspiram, o que eles buscam contra Yahvé, contra su Messias, está expressado nesta frase, entre comillas, não? O que pensam estes reis, o que pensam estes príncipes, rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Coyundas, uma palavra não, que eu, por lo menos, tuve que buscarla en el dicionario, ¿no? Yo no sabía qué cosa era una coyunda. Una coyunda es aquella correa gruesa que ustedes ven cuando ven una montura de caballo, cuando ven algún buey, por ejemplo, llevando alguna carga, le ponen unas correas gruesas de cuero. Eso es la coyunda, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí el vocabulario tiene que ver con esos animales de carga. Por ejemplo, acá, ¿no? Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El yugo también es un objeto que se pone como que en el hombro, ¿no? La parte delantera del lomo del animal, de carga, ¿no? Para jalar el arado, para jalar la carreta. Entonces, efectivamente, aquí hay un vocabulario como que diciendo las naciones están sojuzgadas, se sienten sojuzgadas por Yahvé, e por su Messias, e se rebelam contra Yahvé, contra su Messias também, como um animal se rebelaria quando está cargando algo muito pesado, não? Então, essa é a rebelião de los reyes contra Yahvé. Agora, a pergunta inicial já denota aqui de que se trata essa rebelião, não? São planos destinados ao fracasso. Ó, aqui a Bíblia em grego diz vaciedades, não? São vaciedades. As outras Bíblias põem no sentido de vanos projetos. Acá, esta Bíblia lá de Jerusalém põe conspiram em vano, não? Na conspiração em vano. Como não se pode rebelar contra Deus? Contra a soberania de Deus. Se sentem sojuzgados, como se fossem animais de carga. Por quê? Não? Por que se sentem sojuzgados assim? Por que a soberania de Deus les causa tanto peso? Não? E aqui vocês podem, eu estou dando um salto acá, um passo que solemos dar mais adelante, não? Que é darle o análise canônico do texto, não? Pero vocês se acordam do que Jesus dijo no Evangelho: mi jugo é suave e mi carga é ligeira. Não? Mas o jugo que Deus nos impõe é suave, a carga que nos dá é ligeira. Não? Uma verdade que hay acá es que sí, nosotros somos, nosotros no somos señores, ¿no? Nosotros tenemos cargas que llevar, ¿no? Eso no se nos niega, tenemos cargas que llevar, pero el señorío es de Dios, entonces es vano rebelarse contra Dios. Entonces esos proyectos son proyectos vanos, son conspiraciones vanas. Bueno, no es el momento todavía de analizar el contenido, pero sino que as palavras, não é certo, que temos que entendê-las bem. Acá, por exemplo, a tradução é Messias, mientras que aqui é ungido, não? Que é a palavra, mas assim, literalmente é a palavra Mashiach em hebreu, ou a palavra Christos, ou Christos em grego, significa ungido, não? A palavra Christos, daí vem o nome Cristo, não? O título Cristo, significa ungido, é decir, contra Yahvé, aquela Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Straubinger,
ellas ponen Yahvé, ¿no? Las otras Biblias ponen Señor, que es una adaptación, ¿no? Para no pronunciar el nombre de Yahvé ponen Señor, pero en el original es Yahvé, contra Yahvé y contra su Cristo, ¿correcto? La rebelión es contra ellos. Tenemos un segundo párrafo acá, ¿no? Ese segundo párrafo, en el cual se menciona lo que Yahvé dice, ¿no? Yo mismo he ungido a mi rey, ¿no? Y lo he constituido o lo he establecido en mi monte santo en Sión, ¿no? ¿De qué se trata Sión? Sión es Jerusalén. Sión es el monte, acá llamado mi monte santo, ¿no? Es el monte donde estaba el palacio de David, donde estaba también el templo de Yahvé, ¿no? En Jerusalén. Sión es sinónimo casi de Jerusalén, ¿no? Entonces acá está hablando del rey de Jerusalén, ¿no? Que es el ungido de Yahvé, ¿no? Ele ha ungido, ¿quién es el ungido acá? Es el rey de Jerusalén, es el rey que reina en el trono de David. Tenemos acá un tercer párrafo, ¿no? En el cual quien habla ahora es el rey. El rey es quien habla acá en ese párrafo, ¿no? Voy a proclamar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, ¿no? Es el rey hablando. El rey está diciendo, Yahvé me dijo, ¿no? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Correcto? Entonces acá tenemos el rey hablando. Y finalmente el salmista que habló en el primer párrafo, ¿no? El salmista fue quien hizo aquí esta pregunta, ¿no? Que começou com o salmo, o salmista, ele vai terminar agora exortando a los reyes de la tierra a no rebelarse, a ser sensatos, a, a servir al Senhor com temor, ¿no? Com temor de Yahvé, ¿no? A rendirle pleitesía, homenaje. Aqui varia, por exemplo, ¿no? Rendirle homenaje, acá dice alegraos com ele com temblor. Acá dice aclamenle com temblor. Acá dice temblando, besad sus pies. E acá também, na de Jerusalém, também põe temblando, besad sus pies. Então, este homenaje, aqui, esse rendir-lhe homenaje, aqui aparece como besar sus pies, que é a versão em hebreu, não? Porque você vê que na versão em grego não diz isso, não diz besar sus pies. Lo aparece mais na versão em hebreu, que é a versão aqui, não? De la Bíblia de Monsignor Straubinger, não? Da Bíblia Platense e da Bíblia de Jerusalém, elas suelen tomar del hebreu, por isso que aparece aqui besad sus pies, e nas outras Bíblias não aparece. Outra palavra também que tuve que buscar no dicionário, não que é que tinha dúvida de que significava, não? É escarmentar, não? Que significa escarmentar? Aqui aparece também essas duas traduções nos traem a palavra escarmentar. Escarmentar é dar uma lição, ou aprender uma lição, perdão, aprender uma lição. A Bíblia de Jerusalém lo pone desta maneira, não? Aprender la lição, não? Dar um escarmiento é dar uma lição inolvidável. Nossa, uma lição assim que a pessoa tem que aprender e nunca mais olvidar-se. Um escarmiento. Suele ser aquela lição que a mamá nos ha dado, não? Quando hemos hecho alguma travessura de niños e a mamá nos agarrou com uma correia assim. Hoje em dia a mamá não assim isso, pero minha mamá agarrava a sandália de cuero que tinha, não? E comigo, não? Assim, na perna para que eu não aprender a la lección. Isso é um escarmiento, não? E eu aprendi a la lección, não? Então, aprendan la lección, reyes, los que rigen la tierra, ¿no? Sirvan al Señor con temor, alégrense con Él con temblor, o temblando besad sus pies, o sea, sean sumisos a Yahvé, ¿no? No sea que Él se irrite, no sea que su ira se inflame, y ahí termina con una afirmación: felices quienes se acogen, quienes se refugian en él, o quien haya hecho de él su refugio, ¿no? Esa es la idea de Yahvé, mi refugio, ¿no? Que es una idea muy presente en la escritura, y la palabra dichosos, ¿no? Aquí termina con esta afirmación. Después vamos a recordar esta afirmación final: felices, dichosos los que se refugian en Yahvé, ¿correcto? Entonces acá hemos hecho aquí el primer paso de una lectura, ¿cómo se llama? Cruzando as traduções, correto? Para que veamos essas variantes e podamos delimitar o texto que queremos ler. Agora vamos a volver aqui ao texto de Salmo,
voy a ir aquí a la versión, nuevamente aquí la que teníamos, ¿no? Acá está la versión litúrgica. En la versión litúrgica, esse primeiro parágrafo está dividido em dois, não? Porque põe a pergunta como que separada, não? Então você tem 5 parágrafos. Em realidade tem 6, porque aqui também aparece uma mais, mas eu creo que esse é problema de diagramação, na verdade, não? Nas Bíblias suelen poner, al menos vamos a seguir aqui a Bíblia de Navarra, que suele poner este salmo com 4 párrafos. Vamos a poner aqui na pantalla a Bíblia de Navarra, não? Acá está, Salmo 2, e na Bíblia de Navarra, está acá. Tem 4 párrafos aqui, não? E vamos a basar-nos agora nesta análise. Pero também vamos a poner aqui a guia, que vocês já conhecem, aí repartir a guia de Salmo 1, esta es la guía de Salmo 2, correcto? Todo lo que yo hablo aquí en estos encuentros, los entrego en esta guía también. Entonces acá vamos a ver aquí, como resumen de lo que les acabo de explicar, essas 4 voces, ¿no? Primero la voz del salmista, luego la voz de Dios, de Yahvé, luego la voz del rey, ¿no? Del ungido, y nuevamente la voz del salmista, ¿no? Esa sería la estructura del salmo. Las palabras clave, ¿no? La palabra ungido, les expliqué, ¿no? Es la palabra Christos en griego, es un término central en el salmo, que se aplica al rei de Judá, rei de Israel, ¿no? En la época en que el salmo fue escrito, y en la plenitud de los tiempos se aplica a Jesucristo. Es decir, es un salmo que nos habla directamente de Cristo, ¿no? Nos habla directamente del Mesías. La palavra hijo também, não? Essa expressão, tu eres mi hijo, eu te he engendrado hoy, certamente vocês que han leído o Evangelho estão familiarizadas com essa expressão, porque essa é uma expressão que nós depois vamos ver onde aparece no Evangelho. Mas eu também subrayaria a palavra hoy. Vamos ver. A palavra hijo e a palavra hoy. A palavra hijo, en contexto histórico, como aparece aqui, não? Hace referência ao príncipe, correto? Al príncipe, enquanto el que governa Israel, não? Ele é o principal líder, não, de Israel. O príncipe na Bíblia significa isso, não? É o principal líder que é entronizado no dia em que ele assume o reinado. É decir, se entende que este salmo ele era um salmo usado em cerimônias de entronização, não? Hace pouco houve aí a entronização do rei de Inglaterra, né, rei Carlos. Eu me acordo quando morreu a reina Elizabeth, não? Um tempo depois houve a entronização do rei Carlos. Não sei se vocês viram por la televisão. Eu me passei dias, assim, várias horas mirando, porque demorou horas, não? Eu mirava de vez em quando. Então aí houve como que uma missa, uma liturgia ali, não? Com as autoridades religiosas. Houve um momento no parlamento britânico, também houve um momento com os militares, depois houve vários actos solenes durante aquele dia em que se entronizou o rei, e claro que o momento mais importante foi quando ele foi coronado, não? Ele recebeu o bastão, a corona, não? Todos, o manto de rei, e aí tu lo veías como um vestido de rei. Então, esse tipo de cerimônias que ocorre, não? Quando um rei assume, não? O posto de comando, tem sua liturgia, tem seus ritos, tem seus não são improvisados, tem seu protocolo, correto? Dentro do protocolo há canções também, não? Há certas canções que a Inglaterra eles cantam nesse dia. E aqui também, em Israel, tu tens este himno, não? Que se cantava, isso é o que os estudiosos pensam, que este himno, este Salmo 2, era cantado em la entronização do rei, não? Outro, les hablaba também de la expressão hoy, correto? Porque quando Yahvé disse, tu eres mi hijo, eu te he engendrado hoy, a palavra hoy para nós outros significa uma fecha, não? Por exemplo, hoy, o dia de hoy, não? Diferenciamos el ayer, el hoy e el mañana. Em Deus isso não existe, porque Deus é o ser, infinitivo, não? O verbo ser. Eu sou o que sou, não? Yahvé, o nome de Yahvé, se lo podemos traduzir, se traduz por eu sou o que é, eu sou o que sou, não? Ele é o eterno. Deus não tem, Deus não está nem no espaço nem no tempo. Então, em Deus, todo é um eterno hoy. Então, desde essa perspectiva, tu eres mi hijo, eu te he engendrado hoy, o dia da entronização. Pero desde a perspectiva de Deus,
tu eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, significa que ele está falando de um hijo eterno. Tem um hijo que ele é engendrado, e aí também a palavra engendrado seria interessante entender, porque engendrar significa que vai ter um hijo e todo hijo é da mesma natureza do padre. Nadie tem um hijo que seja de uma natureza diferente de los papás, não é certo? Então, o hijo de Deus é da mesma natureza divina e foi engendrado no Eloi de Deus. É um hijo eterno. Então, existe aqui nessa frase, composta por um ser humano para a entronização do rei de Israel, um conteúdo teológico que certamente no momento eles não entendiam, pero que em Jesus Cristo se revela como uma verdade de Deus, não? De Deus Padre e de Deus Hijo, ambos eternos. Não? Estamos também aqui dando um salto ao sentido teológico, pero é interessante fijarnos na importância das palavras. Não? Outra palavra interessante de analisar aqui nesse Salmo, versículos 4 e 5, não? Habla de Deus que se ríe, de Deus que se burla, não? Isso é o que se chama expressões antropomórficas, é decir, se habla de Deus como se Deus fuera um ser humano, não? Deus, em outros momentos da Bíblia, vamos ver a Deus que vê, Deus que camina, Deus que estende sua mano, Deus que golpeia com seu braço, Deus que se olvida, Deus que se acuerda, correto? Então, da maneira como o autor sagrado se expressa acerca de Deus é utilizando formas humanas. Pero, como eu dije, Deus não tem nem espaço nem tempo, Deus não tem ojo, Deus não tem braço, Deus não tem nada disso. Pero as expressões, o lenguaje para falar de Deus, nós na Bíblia vemos frequentemente linguagem antropomórfico, correto? Então, é um linguagem que tem um valor, pero também uma limitação. E no caso, se ríe, se burla, ¿por quê? Porque o poder de los reyes de la tierra é, por decirlo assim, ínfimo, não? Ridículo, de pequeno, não? Com relação à soberania do Senhor do universo. Então, que estes reis da terra se rebelem contra Yahvé é algo que a Yahvé lhe causa risa, não? Essa é a ideia, não? Vamos então aqui ao contexto imediato deste salmo, não? Então, hemos visto aqui o texto, não? Os detalhes do texto, incluso comparando traduções. Se me passou mencionar um detalhe acá, não? Que quem tem, por exemplo, a Bíblia de Navarra, como a que eu estou usando agora, lerá no versículo 12, mira aqui, não? No versículo 12, uma frase que não há em las outras Bíblias. Por exemplo, acá diz: adorem-lhe sem reservas, não seja que se irrite e perdam o caminho. Acá no versículo 12. Essa frase também aparece também uma frase diferente, pero que não aparece em outras Bíblias, em na versão grega, não? Aqui está: aferraos à enseñança, não seja que se encolerize o Senhor e desapareçais do caminho da justiça. Essa frase acá também é diferente da que está na Bíblia Navarra e é uma frase que não há nas outras Bíblias, mira, não há. Nas outras Bíblias, a menos essas Bíblias acá de Straubinger, a versão em hebreu, não? A versão em hebreu não traz. Ora, a latina tampouco, não? A versão litúrgica tampouco la traz. De pronto seria interessante ver se vocês têm alguma Bíblia que aparece alguma frase aqui extra. Essa é uma questão de crítica textual, é decir, se basar em algum manuscrito que apareça essa frase, não? Parece que era grego, não? Manuscrito grego. Então, não todas as Bíblias são iguais, não? Porque depende de que manuscrito tomou. Por isso que esse exercício aqui é um exercício até que é interessante, não? Bueno, nos hemos então recém preparado, não? Hemos recorrido aqui os ingredientes para fazer agora essa análise de texto que agora vai fluir muito mais fácil, não? Agora vai fluir muito mais fácil. Vejam que o contexto imediato, que significa isso? Como se encaja este salmo em la sequência de la colección de los salmos. Com o salmo primeiro, estes salmos segundo formam como que um díptico, que é como um prólogo de Saltério, eu já lo decía ayer, não? Sobre Salmo 1. Salmo 1 e 2 são como que la puerta de Saltério. E lo que los une é a expressão final, não? Essa expressão aqui, dichosos los que termina dizendo, não? Dichosos quantos se refugiam em ele, disse aqui o Salmo 2, não? Isso nos hace pensar em como começa o Salmo primeiro. Como começa o Salmo primeiro? Vamos allá. Dichosos, o dichoso el hombre que nos sigue
el camino, el consejo de los impíos, ¿no? Dichoso el hombre que se complace en la ley del Señor y noche y día medita en su ley, ¿no? El Salmo 1 habla de la dicha del hombre y el Salmo 2 termina hablando de la dicha del hombre. Quem é meu aluno aqui há mais tempo sabe que quando eu ensino como interpretar a Bíblia, sempre lhes digo: mira como começa e como termina a perícope, o passagem bíblico que tu estás estudando. No caso acá, como começa o Salmo 1 e como termina o Salmo 2. São dois perícopes diferentes, são dois salmos diferentes, não? Mas estão unidos, estão puestos no livro de los Salmos por el redactor como a porta de los Salmos que tem que ir de la mano uma coisa com a outra. E Salmo 1 é mais personal, não, a decisão de uno, mientras que Salmo 2 é a decisão de los governantes, é a decisão de los reyes, não? A decisão de uno que afecta a toda uma nação. Não? Essa seria a lógica de esto. E o Salmo 2 nos dá a perspectiva messiânica, não? Nos mostra como o livro de los Salmos deve ser sempre leído à luz do Messias. Não? É um salmo de entronização, não? Por lo tanto, o gênero literário é um salmo de realeza ou um salmo real, não? Em enquanto de realeza. Também se pode dizer que é um salmo que é um oráculo messiânico, esse salmo, não? Tem essa estrutura de quatro vozes, não? Que tem um sentido, não? Porque nos mostra um arco, não? Um arco que vai desde o caos da rebelião hasta a obediência, hasta el orden, hasta a submissão, não? É decir, o Salmo 2, ele começa, o salmista falando do caos, não? Da rebelião de los reyes, asciende hasta a voz de Deus, a voz do Messias, e descende novamente a la voz do salmista, exortando a los reyes que estavam rebelados a que vivam o temor do Senhor, a que vivam a obediência, a que descubram o ordem de las coisas em Deus, que se refugiem em Deus, em vez de estar rebelando-se contra Deus. Não? Essa seria a estrutura do salmo. Estou seguro que a partir de agora tu vas a ler esse salmo de maneira diferente depois que te expliquei isto, porque eu, por lo menos, quando leía esse salmo, é um salmo que quem reza a liturgia de las horas está acostumbrado a ler esse salmo. É um salmo que se lê constantemente, não? Todas, assim, é um salmo de laudes, creio, não? E aqui na guia disse, não me acordo, mas eu creio que é um salmo de las laudes. E é um salmo que, quando eu começava, quando leía nas primeiras vezes, realmente eu não entendia muito bem quem estava falando, não? Leía meio de corrido, assim, não analisava. Depois entendi a lógica, não? E isso é interessante trazer aqui para vocês também, para que a partir de agora vocês vejam a lógica dessa sequência de Salmo, não? Vamos aqui ao tema histórico-cultural, não? É uma época em que havia reinos que governavam sobre outros reinos, não? Esses outros reinos eram vassalos, é decir, eram reinos que rendiam, que tinham que pagar um tributo e rendir homenagem ao rei dominante, não? No caso aqui, o reinado dominante seria Jerusalém, não? O reino de Judá, que governava outros reinos vecinos. Isso ocorreu na época do rei Davi e na época do rei Salomão. Eles governaram vários reinos vecinos, não é certo? E com Davi foi um reinado a punta de uma invasão militar, guerras, etc. Não? Mientras que com Salomão ele mantuvo esse reinado, incluso lo expandiu, mas com a diplomacia, os matrimônios, as alianças, foi um rei de paz. Não? Foi praticamente o único momento em que o reinado de Judá prevaleceu sobre outros reinos. Então, se há um contexto histórico disto acá, seria essa época, a época de Davi e Salomão, não? Quando também havia reinos que se sublevavam. Agora, não existe uma notícia, a menos na Bíblia, de uma sublevação massiva destes reinos contra o rei de Judá, o qual se considera, de alguma maneira, isto como uma hipérbole, uma exageração, não? Uma figura de linguagem para exaltar o poder do rei de Judá. Não? De hecho, quando morreu Salomão, houve uma crise de sucessão, não? Entre se governava o rei hijo de Salomão ou outro que se quis autoproclamar rei,
se dividió Israel y los reinos que estaban dominados rápidamente dejaram de pagar o tributo, não? Já não lhe renderam homenagem ao rei de Judá, e Judá perdeu o controle, não? Perdeu o controle de seus reinados. Então, sequer houve assim uma guerra contra estes reinos sumissos para que Israel pudesse recuperar o reinado, não? Então, essa ideia de que o Messias vai, com a força de Deus, reinar com cetro de hierro, não vai quebrantar, não, a los rebeldes, não, é um tanto uma exageração. Figura essa de pleitesia expressada nesta frase, não, besar sus pies. Se acuerdan que vi a tradução da Bíblia de Jerusalém e da Bíblia Staubinger, não? Em vez de dizer adorem-lhe sem reservas, disse besem sus pies, não? Que era algo que faziam os vassallos, não? Quando iam anualmente a entregar o tributo, eles se poniam em fila para besar o pé do imperador, não? Bueno, es esta la sumisión que ahora se invita a ser con el verdadero rey, ¿no? Que es nuestro Señor, no es soberano de todo el universo. En cuanto a fuentes y redacción, no hay en ese texto una mención de quién es el Salmo, ¿no? El Salmo no tiene un autor. Nosotros veremos aquí en el Salmo 3, por ejemplo, mañana, ¿no? Que dice, aquí en el Salmo 3, que dice Salmo de David. Salmo 1 y 2 no tienen esa inscripción que se llama, no tienen ese título, ¿no? Salmo de David, no tienen. Pero como acabo de decirles, la lógica de ese texto es que se remite a la época de David, ¿no? Porque habla del ungido del Señor y el ungido es David, ¿no? Claro, aplicado a seus sucessores também, correto? Então, é um texto da época davídica, a época da monarquia davídica, a época da monarquia davídica, para quem não sabe, vai desde o ano 1000 a.C. até mais ou menos o 590 a.C., é a época em que reinou Davi, Salomão e os descendentes de Salomão, não? Até o rei Sedecias, é a época monárquica. Esse salmo deve haver sido usado aí, não? Nesses 500 anos aí de monarquia em Jerusalém, não? Seria esse o contexto, não? O contexto aqui desse salmo. E, por lo tanto, um salmo que foi incorporado ao saltério. O saltério é muito mais recente, não? O sea, o livro de los 150 salmos é muito mais recente, pero esse deve ter sido um himno muito usado, não? Muito famoso, porque está puesto justamente ao começo do saltério, não? Dando-lhe um marco importante, não? Entonces, el redactor del libro de los Salmos eligió este salmo para ser uno de los primeros. Análisis canônico, como les dije, ¿no? Aqui toca já a cada um de ustedes tomar a Bíblia, ¿no? Com calma em algum momento de seu estudo bíblico e ler cada uma dessas passagens acá, porque, vean, este salmo ele foi usado por la comunidade primitiva abundantemente, ¿no? Hechos de los Apóstolos lo menciona por lo menos 2 vezes, ¿no? Em um discurso de Pedro e em um discurso de Pablo, ¿no? Pedro que habla de como Herodes e Pilatos no dia da paixão conspiraram contra Cristo, ¿no? Isso é um cumprimento deste salmo, ¿no? Os reis da terra se conspiram, não se aliam contra o Messias, ¿no? Isto foi claramente usado como um argumento, ¿no? De que Cristo era aquele que foi profetizado, ¿no? No Antigo Testamento. Pablo usa o texto acá de tu eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿no? Para hablar del hoy, ¿no? De Deus como o dia de la Páscoa. En la carta a los Hebreus, em 2 momentos, hace menção a la divinidade de Jesus, que eu les expliquei aqui, ¿no? Este hijo seria o hijo eterno, e este é um tema que vai aparecer em la carta dos Hebreus. E claro, o evangelho, tanto no bautismo, quando vem aqui a voz do cielo, como na transfiguração, quando também os apóstolos escutam aqui a voz do cielo que diz: este es mi hijo, ¿no? O bautismo e a transfiguração estão traindo aqui este salmo segundo, ¿no? Que é o salmo de la investidura del Messias, ¿no? E também o livro do Apocalipse habla de Cristo glorioso que vencerá a los enemigos quebrantando-los com barra de hierro, ¿no? Que é o versículo 9 do salmo.
Entonces, aquí ya hemos estado entonces hablando del sentido cristológico del salmo, no sentido mesiânico, en cuanto al sentido moral, ¿no? Ya hablando acá del sentido espiritual de texto. Sentido moral, tener juicio, aprender, someterse a Dios, no rebelarse contra Dios, temor del Señor, conversión, ¿no? Conversión de los reyes, conversión de los rebeldes, conversión de los que conspiran contra Dios. No tiene sentido rebelar-nos contra Deus. Al contrário, devemos acorrer-nos em Ele porque Ele é nosso refúgio. Sentido anagógico, que é o sentido hacia o fim dos tempos, não? Lo que hablei aqui do livro do Apocalipse, não? O livro do Apocalipse habla do domínio final universal de Cristo al fim dos tempos, não? Que também será o momento da bem-aventurança eterna, não? Que é algo que Jesus também nos disse, não? Aí decíamos que a ideia de bem-aventurado é uma ideia que aparece no Salmo 1, aparece aqui no Salmo 2, e que Jesus dirá allá no Evangelho, não? Quem são os bem-aventurados, não? Os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, não? As bem-aventuranças. E acá algumas citas de padres da igreja, o uso litúrgico, não, como comentei, de la liturgia das horas, também no ofício de leitura do Viernes Santo aparece esse salmo, não? E isso seria, já, então acá temos algumas coisas que enriquecem de parte de el uso de texto na igreja. Isso seria, se nos acabou o tempo, se vocês querem fazer alguma pergunta, hagan no chat, não? Comentem também que lhes aparecido este salmo e agradecer a Deus por esse momento de estudo. Nós vamos aqui a terminar dizendo: Eu te alabo, Padre, Senhor do céu e da terra, porque tu has ocultado essas coisas a sábios e inteligentes, e las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bem.